Olá, amigos do Neurologia em Pauta, tudo bem com vocês? Tudo certinho por aí? Vamos falar hoje sobre um tema super comum nos consultórios e nos pedidos de exame, que é alteração de equilíbrio. Pois é, alteração de equilíbrio. Chega esse pedido com solicitação de ressonância magnética de crânio. E aí já começa o terror do radiologista. O que eu faço? Será que eu vou olhar para mastoide e fazer protocolo de mastoide? Ou será que eu vou focar no crânio e fazer protocolo de crânio? Que são coisas diferentes. É bom que todo mundo tenha em mente. Se você quer ver mastoide, peça protocolo de mastoide. Se você quer ver crânio, peça protocolo de crânio. E quando é que você quer ver mastoide e quando é que você quer ver crânio? Pois é, isso aí é uma decisão de quem está examinando o paciente e quer entender por que é essa alteração de equilíbrio. Afinal, a gente tem N causas diferentes de alteração de equilíbrio. Uma delas pode ser as alterações relacionadas ao ouvido interno. E aí, pode ter um monte de coisa envolvida, né? Pode ter mastoidite, pode ter otite com as infecções, pode até ser um chivanão ali menos comum, pode ser uma neurite dos nervos, uma alteração de cóclea, uma descência de canal semicircular. Então, assim, um monte de coisinha que acontece lá dentro do ouvido interno que a gente só consegue ver com as sequências finas, com o protocolo de mastoide, com a sequência Fiesta ou sequência Cis ou Balance, cada máquina tem um nome diferente, mas é tudo a mesma coisa, aquela sequência pesadona, T2, 3D. E aí a gente precisa fazer essa sequência. E a radiologista fica naquela, caramba, como é que eu vou incluir? Incluo ou não incluo? Que tipo de pergunta a gente tem que fazer para o paciente para ver se inclui? A gente não está treinado nisso, né? O radiologista está treinado em fazer o exame e executar o protocolo da melhor maneira possível. Aí se a gente pensa, nossa, é um idoso. Será que o médico está querendo ver lesão de tronco cerebral? Será que ele quer ver pequenos infartos de tronco cerebral? Pode ser? Pode ser. Aí a gente tem que incluir uma sequência T2 fina. É melhor do que o FAST 3D para ver a alteração de tronco? E aí, se a gente olha, nossa, um paciente jovem, pode ser só uma alteração vestibular recente? Sim. Pode ser uma migrânia vestibular, está dando tonteira e ele está confundindo com alteração de equilíbrio e dificuldade de marcha? Sim. Pode ser uma ataxia hereditária? Sim. E aí, como é que é a história familiar? Então, tem um monte de coisa que vem junto, né? E, no fim, a gente tem que olhar para o crânio como um todo. Vai que tem um tumor na região motora e aquela alteração de equilíbrio, na verdade, não é por conta do equilíbrio, pode ser uma fraqueza, e aí representa como alteração de equilíbrio. Então, é uma gama muito grande em cima de uma queixa muito inespecífica. E aí, de novo, igual no vídeo de demência. Se você ainda não viu o vídeo de demência, volta lá e vê. Igualzinho. Quanto mais detalhe você me der, mais eu consigo te ajudar, porque aí eu vou acertar no protocolo em cheio. Uma ressonância de crânio normal não é igual a uma ressonância de mastoide normal. Isso é muito importante da gente levar em consideração. Se você queria ver decência de canal semicircular, você não vai ver com a ressonância de crânio. E aí, aquelas frases da normalidade podem te levar para longe do diagnóstico, porque você acha que tudo foi visto, quando na verdade não foi. A gente nem procurou. Então, primeiro, número um, é importante entender que se você quer mastoide, peça a ressonância magnética de mastoide. Vai ganhar cortes finos voltados aqui para o tronco cerebral e para a região do ouvido interno. Se você quer crânio, peça crânio. Mas aí você vai ganhar cortes mais grossos, varrendo o crânio inteiro, tanto a porção supratentorial quanto infratentorial. Se você quer os dois, peça os dois. Ah, mas tem convênio que não autoriza. Tudo bem, mas aí a gente entende que você quer uma avaliação dos dois e a gente consegue fazer um mix adaptado lá na hora que estiver fazendo. Que mix é esse? Pelo menos incluir uma sequência T2 3D pesada, bem fortemente pesada em T2, porque aí a gente consegue trazer essas informações de como está a permeabilidade na cóclea, no canal semicircular, no vestíbulo e nos canais semicirculares. Então, ok, é uma informação adicional. Eu consigo ver a espessura do nervo para dizer se tem algum chivanoma. A gente pode injetar contraste, fazer um T1 do crânio todo, fazer um T1 fino ali daquela região, para ver se tem neurite associada. Então, você consegue até juntar e ajudar o paciente. Ninguém tem culpa do convênio usar o mesmo código para os dois exames. Mas se a gente nem sabe que você tem esse interesse, a gente não vai fazer. E aí, de novo, o exame sai normal, quando na verdade não é normal. Então é importante conhecer que existem dois protocolos diferentes e que se você quer ver os dois, tem que pedir os dois. Tem detalhe aqui no canal, já no vídeo gratuito liberado para você entender como é o melhor protocolo para se fazer exame de mastoide. E dentro do princípio de ressonância magnética, que é o curso que o link vai ficar aqui na descrição do vídeo,
tem um monte de detalhes sobre o que a gente tem que fazer. E como você olha devidamente cada sequência. Isso que é o mais importante. Será que como o T1 do crânio todo eu vou ver? Vai. Não é fino. O que é o fino? Isso está tudo detalhado lá dentro. É importante você saber porque está lá na máquina. Mas ok, quem você vai pedir para incluir? Qual daquelas sequências você pede para incluir? Qual que você insere? Nós vamos fazer um exame gigantesco. E aí? Como é que vai ficar a tua agenda? O outro paciente que está lá fora vai ficar chateado de ficar esperando. É normal isso acontecer, né? Então, a gente tem que otimizar o máximo possível para ganhar tempo, não prejudicar o próximo e garantir que o diagnóstico desse paciente que a gente está fazendo agora vai ser atendido da melhor maneira possível. Sempre essa escolha da radiologia. Não dá para a gente fazer todas as sequências do mundo para cada protocolo, por isso que o pedido tem que vir bem direcionado, bem certeiro, para a gente procurar a coisa certa que está querendo ser feita, né? Eu separei aqui, deixa eu compartilhar a tela com vocês, só para vocês terem uma ideia do que esse artigo que eu botei, Gate Disturbance, no PubMed. E aí o que apareceu? Não é um artigo, né? Um capítulo de livro que acabou de ser escrito agora, janeiro de 2024. E aí, ele mesmo falando que é uma derivação de uma variação normal de como a gente anda, né? Então, isso aqui pode vir disfarçado no nosso pedido de várias formas, como alteração de marcha, como desequilíbrio, às vezes até mesmo como tonteira. Nem sempre a pessoa está conseguindo explicar que é a tonteira, né? Que é a sensação do rodar. Às vezes eu rodei, eu perco o equilíbrio. Mas será que não perdeu o equilíbrio e rodou, né? Quem vem primeiro? O que está acontecendo primeiro? Então, isso pode vir disfarçado de várias formas dentro de um pedido médico. Pode vir com o termo ataxia, que a gente vai falar um pouquinho daqui a pouco. Então, importante entender que, quando eu olho para isso, o que eu estou procurando? E aí ele mesmo fala, ó, muitas etiologias que vão causar isso. E com várias apresentações clínicas diferentes. Então, é óbvio que o neurologista, o otorrino, muitas vezes que pede esse exame, ele tem a noção de que testes têm que ser feitos para tentar chegar. É uma perda periférica, né? Será que é o sistema do ouvido interno ali que está alterando essa questão do equilíbrio? Ou será que eu estou pensando mais em alguma coisa do sistema nervoso central mesmo, principalmente de tronco cerebral ou cerebelo? Quando isso vem no pedido, é uma beleza. Você fala assim, eu quero variar a alteração vascular do tronco cerebral. Nossa, perfeito. A gente faz um T2 fino. Lembra, T2 fino é 3,0, aquele fininho, cobrindo o tronco cerebral, e pega do corpo caloso para baixo, núcleos da base, pega aquilo tudo ali. Essa dica aí é super prática para você que está fazendo exame. Não pode deixar de fazer essa sequência, porque senão você vai perder o infarto. Não dá para a gente ver infarto lacunar numa sequência flare, não dá. Então, vai perder. O flare é grosso, ele é 5 milímetros, tem espaçamento entre os cortes. O infarto microvascular, o infarto lacunar, ele é pequeno, então não vai dar para ver. Tem que fazer a sequência adequada. Quando você inscrito no pedido, tá show de bola. Aí você vai pensar assim, então vou fazer o Festa, pega tudo. O Festa ele é muito preto, não fica bom. O contraste dele não é muito bom. Ele é bom para ver a porção da cisterna, para ver o trajeto dos nervos ali dentro da cisterna onde está passando o líquor. Ele é bom para ver o ouvido interno. Ele não é bom para a gente ficar procurando infarto lacunar no tronco cerebral. Além disso, ele é uma sequência muito cara para a gente fazer uma extensão grande. Então, reserve a sequência certa para o motivo certo. Muitas vezes eu estou lá, o técnico pergunta assim, essa alteração de equilíbrio, a gente vai fazer o FEST ou vai fazer o T2 fino? É uma escolha de Sofia. O ideal era fazer tudo. Ou melhor, o ideal era saber exatamente o que a gente está procurando. Mas na grande maioria das vezes a gente não sabe. Então, eu vou meio que pelo tato. É um paciente mais idoso, eu já vi o flare está cheio de alteração microvascular, vamos fazer um T2 fino. Um paciente jovem, pode ter uma infecção recente, pode estar fazendo um quadro de labirintite, vamos para o Festa, vamos ver como é que está aquilo ali, se tem alguma coisa em região da cisterna do ângulo ponto cerebelar. Mas também no chute? Também no chute, está baseado puramente em epidemiologia. Não é o ideal. O ideal é a gente estar baseado realmente no sintoma clínico e no que foi feito de exame físico para tentar direcionar o máximo possível o nosso exame. E aí, ele fala de vários tipos, né, de alteração de equilíbrio, que pode ser desequilíbrio, que você pode travar, que você pode congelar, né? Isso aqui acontece muito com as doenças de Parkinson. E isso, às vezes, são representações iniciais de doenças maiores, como, por exemplo, o próprio Parkinson, né? Aquela trava que o paciente não consegue iniciar o movimento. E o pior disso tudo, a alteração de equilíbrio vai causar
queda, e queda causa hematoma subdural, que é outra causa de perda de equilíbrio. Então, tudo isso pode aparecer no exame só porque está escrito lá: desequilíbrio, alteração de marcha, muitas vezes, dificuldade de andar, tudo isso. E o nosso amigo, que a gente não pode esquecer, e aqui ele coloca vários, né? Principalmente se estiver relacionado a uma ataxia sensorial, polineuropatia, doenças que a gente não vai ver. Doenças que estão lá no nervo periférico. Muitas vezes, doenças que estão no joelho e no quadril, a osteoartrite. A gente nem vai conseguir ver. E aquilo ali está prejudicando a marcha do paciente. Então, isso é uma informação que tem que vir muito baseado no análise clínica, porque o doente vai chegar e falar assim: eu não estou conseguindo andar porque meu joelho dói. E aí você tem com o quê? Um pedido de ressonância magnética do crânio. Como fica a nossa cabeça? O que eu vou fazer? Como é que eu estou entendendo isso? Não sei, né? E outra coisa importante aqui da gente pensar, deixa eu ver, acho que eu não vou conseguir, deixa eu recompartilhar aqui, porque eu não sei se eu consigo mudar de tela. É sobre a queixa da ataxia. E aqui, de novo, se você botar ataxia no Radiopedia, ele vai te falar também que é uma dificuldade de coordenar a movimentação do músculo voluntário. No fim das contas, isso vai dizer o quê? Não consigo andar. Para o paciente, é tudo a mesma coisa. Para o médico que avalia, é óbvio, através dos testes clínicos, do exame físico, isso vai mostrar a diferença. Só que é importante a gente entender qual é essa diferença. Porque quando eu estou olhando para a ataxia, eu já estou procurando outras alterações. Umas vão se confundir com essas que a gente acabou de falar. Outras vão se confundir e principalmente fazer com que a gente olhe para o cerebelo, para as ataxias que muitas vezes têm esse componente hereditário e que vão fazer uma atrofia importante de cerebelo. Então, no paciente jovem, olhar o cerebelo é muito importante. E aí a gente ganha aquela dimensão quando você faz um T2 coronal. Às vezes você vê o cérebro lá todo gordinho, né? Quase sem suco, sem aqueles intervalos, e aí você olha para o cerebelo todo cheio de líquor ali entrando entre as folhinhas cerebelares, mostrando um padrão de atrofia cerebelar difuso. Ah, e a gente dá o diagnóstico de ataxia? Não, a gente sugere que tem uma atrofia cerebelar importante e, consequentemente, pode ser uma alteração relacionada à ataxia. Investigar como é que é a família, se tem algum componente genético, pode ser que seja o primeiro da família, pode ser que ele te fale depois. Não, eu tenho um primo que também teve dificuldade, o meu tio também não andava bem, enfim, todo aquele componente que a gente vai puxando a corda, né, e vai aparecendo um componente familiar importante. E outras alterações que são adquiridas, não genéticas, né, e que algumas a gente está sempre falando aqui, óbvio, sangrou, esquemiou o cerebelo, vai dar dificuldade de equilíbrio. Uma parte grande do cérebro vai dar dificuldade de equilíbrio, não tem jeito, né? Alterações de origem metabólica, e aí também não está bem na nossa mão, né? Tanto que pega muito ali a região de núcleo da base. Dentro do princípio de ressonância magnética tem um componente todo de estudo de núcleo da base. É importante quem está laudando, quem está pedindo exame, entender o que pode acontecer lá no núcleo da base, que é uma coisa bem complexa, né? E muita coisa metabólica. Tudo brilha. Para a gente fica muito inespecífico. É necessário entender qual é a história, qual é a dosagem do que tem que ser feito ali para tentar chegar a esse diagnóstico. E considerar sempre, ele mesmo põe, de um ponto bem prático, a atrofia do cerebelo. É importante para a gente também determinar qual é essa causa da perda de equilíbrio. Então, Fernanda, beleza. Perda de equilíbrio. Às vezes vai vir com uma alteração de marcha. O que eu tenho que fazer? A gente, na verdade, o ideal era ter a maioria dessas sequências que eu falei para a gente avaliar. Nem sempre vai ser possível. Às vezes, nem mesmo o paciente tolera ficar tanto tempo dentro da máquina. Então, joguem muito com o que vocês estão vendo ali no FLAIR. No FLAIR, eu estou vendo um quadro de hidrocefalia, estou vendo um quadro que pode ser uma hidrocefalia de pressão normal, que é uma coisa que a gente não falou aqui, mas é uma causa super comum de alteração de marcha, perda de equilíbrio. Direcionem o protocolo para aquilo. Estou vendo muito doença microvascular. Não pode faltar um T2 fino da base. Pega do corpo caloso para baixo. T2 fino 3.0. Ah, estou vendo que tem alguma coisa ali externa do ângulo ponto cerebelar. Estou vendo líquido naquele ouvido. Será que é uma mastoidite? Vamos fazer uma sequência voltada para o ouvido interno. Não pode faltar uma sequência T2 3D pesadona, né? De novo, festa, balance, cis. Então, uma dessas tem que entrar lá no teu protocolo para você conseguir ver como é que está a relação ali daquele ouvido interno. Às vezes é só a infecção que está fazendo ele desequilibrar. Ah,
Ele já tinha caído por um outro motivo qualquer e a perda de equilíbrio aconteceu depois. Cadê o subdural? Será que tem? Olha o subdural na foice intrahemisférica, olha o subdural ali no tentório cerebelar. Às vezes ele já está com um sinal bem ISO no T1, pode ser difícil da gente perceber. Então, valoriza o T2 estrela, valoriza a sequência de suscetibilidade, vê se já tem algum depósito bem pretinho ali, margeando o córtex, mostrando que é um subdural um pouquinho mais antigo e que já tem depósito de ferritina e hemosterina. Então, a gente vai ter que jogar muito com o que a gente está vendo no início. Quando você não sabe muito por onde começar, faz um flare, analisa, vê o que está te chamando mais atenção ali e foca em cima daquela possibilidade diagnóstica. Pelo menos uma das informações você vai conseguir passar bem. Pode ser que a gente perca outras informações? Sim. Mas aí também não dá para a gente tentar olhar tudo de uma vez só, mas pelo menos focar naquela principal que a gente identificou e ter certeza que, por exemplo, será que é uma drosofaria de pressão normal? Mas tem que ter sequência para isso. Será que é uma mastoidite? Mas tem que ter sequência para isso. Será que é uma atrofia cerebelar com ataxia? Mas tem que ter sequência específica para isso. Então, dentro dessa visão geral, foca no que você vai seguir. Isso é o que está lá dentro do princípio de ressonância magnética. A gente sempre olhar dentro da nossa sequência-chave, essa é a metodologia ideal para análise do seu exame. Olhar dentro da sequência chave ali. O que eu estou vendo principal? Estou vendo isso. Então, se eu penso nesse diagnóstico, qual é a minha próxima etapa? Qual é a minha próxima sequência? Qual vai ser o meu ritmo de análise? Essa é a metodologia que a gente segue dentro do princípio de ressonância magnética, que é a metodologia que vai conseguir fazer com que você chegue ao diagnóstico correto, sem desvio do eixo, sem deixar de falar o que é necessário dentro do seu laudo, sem transmitir a mensagem da maneira mais clara e mais correta possível para o médico assistente conseguir ajudar o paciente. Estou te esperando lá no princípio de ressonância magnética. Não deixe de clicar aqui no link do vídeo. Estou te esperando no próximo vídeo, na próxima semana. Um abraço e até lá.